Vamos continuar falando esse mês, falando de Jesus, né? É muito bom relembrar as lições de Jesus para cair na nossa consciência aí o porquê do Natal, né? Porque a gente fala assim, gente, até a criança não entende muito isso, né? Mas quando a gente festeja o Natal de Jesus, né? Não é o nosso aí, cada um tem o seu, né? Na sua data de nascimento. Mas quando a gente festeja o Natal de Jesus, a gente tem que se certificar que o aniversariante vai estar presente. Tem que se certificar disso, né? Ele vai estar presente. E quando a gente vai a um aniversário, o aniversariante, se for criança, então, antes de olhar para qualquer canto, olha para a mão da gente, para ver se tem presente para ele, né? E se desejar saúde, né? Eu não sei se vocês, quando eram pequenos, ficavam meio incomodados. Não, muita saúde para você. Criança que ela saber de ter saúde, ela quer o presente na mão, né? Hoje, a saúde é o melhor presente que a gente pode ganhar, né? Só que a gente não ganha, a gente conquista. Mas com as vibrações das pessoas que nos amam, para que a gente tenha saúde, isso nos fortalece a vontade, né, de trabalhar a favor disso aí. Então, é para a gente lembrar as lições de Jesus. No domingo que vem, tem que falar também, a fazer a nossa palestra aqui. Eu já estou escolhendo, mas claro que vai ser alguma coisa relacionada às lições de Jesus. E de todas elas, né, de todas as lições que Jesus deu, em todas elas, nós vemos aí algo em comum em todas as lições que ele nos trouxe. Em todos os episódios de Jesus, nós vemos alguma coisa em comum, que é a calma, a serenidade, em todos eles. Até na mulher adúltera, né? Quando aparece aquele monte, né, de gente para apedrejar aquela mulher, que era hábito na época fazer o apedrejamento das mulheres adúlteras. Então, até naquele momento em que a turba estava com a pedra na mão e agitado para matar aquela mulher, porque a morte era dessa forma, né? Eles apedrejavam até a pessoa morrer, né? Então, até naquele momento, eles testaram o mestre, e o mestre, para dar aquela lição, ele também teve calma e serenidade. Em todas as lições de Jesus, ele teve calma e serenidade. Porque quando eles perguntaram, né, Jesus não respondeu nada de início. Isso é outra coisa que a gente tem que aprender com as lições de Jesus, era a atitude dele, era o comportamento sereno dele. Ele não se apressava em responder. Aliás, ele não respondia nada, porque a resposta que ele dava era uma outra pergunta, né? Era uma afirmação ou um outro questionamento. Não era bem uma resposta. Se nós formos analisar todas as lições de Jesus, nós vamos ver que não era bem uma resposta à pergunta que foi feita. Ou era um questionamento a respeito, referente àquela pergunta, ou então era algo que fazia uma metáfora, algo que fazia alusão, mas se tratava às vezes de uma afirmação, né? E aí a gente via que Jesus demonstrava calma e serenidade em todas as suas lições. Nesse dia, ele se abaixou e começou a desenhar na areia. Fazer desenhozinho na areia. Igual criança gosta de fazer, né? Desenhozinho na areia. E nem olhou para ninguém, continuou ali na serenidade dele, de cabecinha baixa. E nesse dia ele não fez um questionamento, mas ele fez uma afirmação que se parece um questionamento. Porque se ele dissesse
que não era para apedrejar, ele estaria indo contra a lei. E ele não podia derrogar a lei do povo ali, né? E se ele dissesse para apedrejar, ele não seria Jesus, aquele que ensinava o amor? Então eles tentaram colocar Jesus naquela sinuca ali naquela hora, né? Então o que ele fez? Serenamente, calmamente, ficou fazendo desenzinho aleatório na areia, aonde na terra, ali onde ele estava, abaixado, não olhou para ninguém e só fez uma afirmativa parecendo um questionamento. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Olha a ordem, né? Ele deu uma ordem, ele usou o imperativo. Aliás, Jesus usava muito o imperativo e a gente não se toca muito nisso, né? E as pessoas não prestam, às vezes, muita atenção nessa questão do tempo verbal. E o tempo verbal, ele é extremamente importante para a mensagem que está sendo oferecida com aquela fala, com aquele parágrafo, com aquele texto. É o tempo verbal. Então, ele colocou atire, né? Atire, é um imperativo. Ele deu uma ordem, atire. Mas, o que veio atrás? Atire a primeira pedra aquele que tiver sem pecado. E aí, o que aconteceu? Calmamente, Jesus nem olhou para ninguém, continuou ali, cada um colocou a pedrinha no chão, foi se afastando, porque todos nós temos pecado, e só ficou ela. Aí, o que ele disse para ela? Ele perguntou, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Aí ela falou, eles saíram, Senhor. Aí ele falou para ela, você também vai, vá, vá, imperativo, afirmativo, dando uma ordem para ela, vá, não peques mais. Usou o imperativo de novo, não peques mais. Olha só. Então a gente vai vendo, se a gente for pegar esses textos, essas demonstrações de Jesus, a gente vai ver que a gente deixa muito a desejar no entendimento da sua mensagem. Então ele ordenava o tempo todo, ele dava ordem o tempo todo, mas com tanto amor, com tanta afeição, com tanta compaixão daquele que ainda estava errando, que as pessoas não viam aquilo como uma ordem, viam até como um pedido. Né? Então, Jesus realmente, quando a gente vê lá no Livro dos Espíritos, 625, qual o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós, e eles falam, vede Jesus, realmente, Jesus foi uma personalidade apaixonante, né? Espírito puro. Então, ele veio para cá, não veio resgatar nada, provar nada, que Jesus não precisava disso. Ele veio demonstrar que o amor é possível. Né? Então a gente vai ver aqui mais um pouquinho da mensagem de Jesus, que outra coisa que está muito presente em todas as mensagens que ele trouxe, em todos os eventos que ele falou aqui, a questão realmente do amor que a gente falou na semana passada e a compaixão. Jesus tinha compaixão de todas as criaturas. A gente vai também abordar e ver o que é isso, né? O que é essa palavra tão esquecida no nosso dicionário. Então, vamos lá. Tem que usar aqui, que esse mouse, ele quando começa, ele não quer andar, ele tem preguiça. Então, vamos lá. Pediram a Oscar Niemeyer para dizer em uma palavra o que é a vida. E ele respondeu, solidariedade. Oscar Niemeyer morreu com mais de 100 anos, né? Uma pessoa brilhante, uma mente brilhante, um homem de uma inteligência, de uma lucidez, né? E ele desencarnou bem idoso. Então, numa entrevista, perguntaram a ele isso, né? Que ele que viveu tanto,
um homem com tanta experiência, para dizer numa palavra o que é a vida. E olha que isso é difícil, né? Dizer numa palavra, acho que se alguém me perguntasse isso, eu não ia conseguir, prolixo do jeito que eu sou aí, que eu não ia conseguir mesmo, sem resumir. Né? Então ele respondeu muito bem. Solidariedade. A gente ouve muito isso, né? Ah, fulano é solidário, não sei o quê. Pois é, mas o que é solidariedade? Né? Qual é o significado que contém dentro desta palavra solidariedade? O que contém aí dentro? Que também a gente deixa passar, a gente não busca o significado, não busca a origem da palavra, né? A gente não busca, e no entanto a palavra, ela é da maior importância para que a gente expresse o nosso sentimento, o nosso pensamento. É muito difícil expressar sentimento. Como é difícil? Dificílimo expressar um sentimento. A gente pode demonstrar com alguma atitude, abraçando. Agora, palavra, para demonstrar sentimentos em palavra, é muito difícil. Mas quando a gente vai para a origem da palavra e o significado da palavra, aí não. Porque a gente pega aquela palavra que significa aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, né? Então, que é solidariedade, né? A palavra solidariedade vem do latim sólidos, que significa sólido, inteiro ou firme. Então, essa palavra vem do latim sólido, que indica sólido, inteiro e firme. Mas aparentemente, solidariedade não parece que é isso, né? Isso dá uma ideia de tanta rigidez, né? Mas continuando. A partir disso, isso aqui foi o computador que gerou essa palavra pequenininha aqui, porque estava grande. No slide ela está grande. A partir disso, a palavra evoluiu para o francês solidarité, passado pela ideia de ser inteiro, completo e interdependente. Aqui a gente já chega um pouquinho mais perto, né, do significado de solidariedade. Interdependente, dependente um do outro. Aí já chega perto. Até chegar ao significado atual de apoio mútuo e responsabilidade compartilhada. Aí ficou bonito, né? Fechou. Aí ficou lindo. Ficou lindo. Olha só. O que é solidariedade? Apoio mútuo, um com o outro. E responsabilidade compartilhada. Né? Então, quando o Niemeyer falou em solidariedade, ele falou tudo. Tudo que nós precisamos para que a gente cumpra a nossa tarefa de amor na Terra. Aí, continuando ainda no estudo dessa palavra, solidariedade, então, é a atitude de se colocar ao lado do outro em dificuldades, manifestando empatia e compromisso com o bem-estar coletivo. Olha, bem-estar coletivo, não é individual e nem pessoal. O que fortalece laços sociais, cria redes de apoio, reduz desigualdades e promove um senso de pertencimento, sendo um princípio humanista essencial para construir comunidades mais justas e saudáveis, onde a ajuda mútua e a consideração pelo próximo são fundamentais para superar desafios e gerar bem-estar individual e coletivo. Cortou aqui, né? Mas aqui está escrito individual e coletivo. Então, olha só, quando a gente vê quanta coisa tem dentro dessa palavra, quando a gente fala, fulano foi solidário com alguém.
Ele foi muita coisa para esse alguém, né? Mas será que foi tudo isso? Porque às vezes a pessoa não sabe, né, o que significa a palavra para ela dizer que o fulano está sendo solidário, né? Que é muito ampla. Ela é grande demais, né, no seu conteúdo. No contexto do direito, solidariedade é compromisso pelo qual as pessoas se obrigam, olha o verbo, obrigar, né? Se obrigam umas às outras e cada uma delas a todas, né? Então é aquela, cada um por si, Deus por todos, e aqui é umas às outras também, não é cada um por si, aquele ditado. É um ajudando o outro, né? E aí recebendo ajuda do superior. Isso é no direito. E no contexto moral, olha que bonito aí, ó. Seria um contexto, como ela é usada no Testamento, nos Evangelhos, né? No contexto moral, significa amor em ação. Um chamado para amar o próximo como a si mesmo, colocando-se no lugar do outro com compaixão e atendendo suas necessidades materiais e espirituais. Não por obrigação, mas como um reflexo do amor de Deus e uma forma de construir o reino de Deus na terra, servindo e partilhando os dons recebidos de graça com empatia e justiça, como Jesus ensinou. A mais solidária de todas as criaturas que nós conhecemos foi Jesus. Porque todas as suas lições continham solidariedade, né? Porque ele era completo, era o amor incondicional que sentia por nós. Nem por um momento ele se defendeu de absolutamente nada, né? E ele só queria amar e nunca cobrou ser amado, tanto que foi injustiçado e preso na cruz, né? O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime solidariedade que há de renovar o mundo. Entre os ensinamentos todos, né, encontramos em todos eles aproximar os homens e torná-los irmãos, fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Não à toa que depois ele retorna, trazendo a terceira revelação, porque ele trouxe a segunda. A primeira foi Moisés, trazendo os 10 mandamentos, mas como eu já disse, é muito mandamento para lembrar. Então veio Jesus, mostrando um Deus amoroso, um Deus Abba, Pai, Paizinho. E ele então resume os 10 mandamentos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esse amor é esse amor solidário. É solidariedade em ação, é o amor em ação. E ele então depois, sabendo que não seria compreendido, e não foi, a gente já abordou isso aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre o Consolador Prometido, está lá um item que ele assina o Espírito da Verdade, e ele começa assim: venho como outrora aos filhos desgarrados de Israel. Somos todos nós. Venho como outrora, é porque ele já tinha vindo, né? Então era Jesus falando. Então Jesus foi aquele que coordenou o trabalho dos espíritos da revelação do conteúdo da dimensão espiritual, né, que Kardec compilou. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra.
através de uma didática viva, mostrou. Então, ele não falou só, ele mostrou. Jesus não escreveu nada, igual Sócrates, que também não escreveu nada, Platão escreveu por ele, e os evangelistas escreveram por Jesus. Então, Jesus não se importou em escrever nada para deixar, porque ele ensinou através de uma didática viva, através do exemplo, através da ação. E isso a gente não esquece. Uma criança, quando ela está sendo educada pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu responsável, ela vai lembrar e aprender muito mais vendo o que essas pessoas fazem do que o que elas falam, o que ela tem que fazer. Ela aprende vendo. Então, aquilo fica na memória daquela criança e quando ela é adulta, quando ela se torna adulta, ela lembra. O professor Clóvis de Barros, ele é um filósofo maravilhoso, ele nem gosta de ser chamado assim, ele gosta de ser chamado de professor, aliás, de explicador. E eu adoro o professor Clóvis. Ele fala do pai com um carinho tão grande, e olha que o pai dele foi muito duro com ele, falou que ele não ia dar para nada. E ele fala isso porque ele diz que foi isso que botou ele para frente. Aí ele lembra de quando eles, o pai, ele era filho único, o pai e a mãe rezavam com ele. Eles não falavam, olha, vai rezar para Papai do Céu, como às vezes a gente fala, ó, vai dormir, reza para Papai do Céu antes de dormir. Não, eles iam junto. Eles tinham essa prática da oração e ele falou que isso está sempre na memória dele. Então, Jesus fez aquilo que deveria fazer para que a gente lembrasse de tudo que ele ensinou, mostrando através de uma didática viva as suas lições e não falando apenas e muito menos escrevendo. Então ele mostrou que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. O que significa isso? Que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra. Por quê? Porque a vida que transcorre na terra é uma vida interesseira. É uma vida cheia de condições. É um amor interessado. É um amor cheio de condições. Eu gosto de fulano porque fulano é assim, fulano faz isso ou aquilo. Né? Corre atrás de dinheiro o tempo todo. Né? Então a vida na terra, ela transcorre na terra, ela é vivida dessa forma. Aquela sofreguidão atrás de dinheiro e acumulando em celeiro, isso é a vida na terra, a nossa vida aqui. É assim. Mas ele veio mostrar que a verdadeira vida é vivida no reino dos céus. E no reino dos céus não tem nada disso. É o oposto. No reino dos céus é o amor incondicional. É o sentimento por excelência. É a compaixão. É a solidariedade. Isso é a vida no reino dos céus. E onde está esse reino? Ele falou, dentro de cada um. Então nós não vamos desencarnar e vamos para um céu viver o reino do céu. O reino de Deus. Nada disso. Nós podemos viver o reino dos céus aqui na terra. Aqui. Mudando o nosso comportamento no lugar do egoísmo, no lugar do egocentrismo, do ciúme, da inveja, do orgulho e da vaidade. Colocar solidariedade, amor, porque isso aí é que é a vida verdadeira. Isso é a vida no reino de Deus. Isso que nos traz paz. Isso que nos coloca no céu, no paraíso, e não no inferno. Porque céu e inferno são estados de alma. E quando nós não vivemos essa vida que é vivida no reino de Deus, no reino dos céus, a gente vive transtornado, apavorado, né? Porque a gente não confia em nada, a gente vive atormentado. Então aí ele veio mostrar isso, né? Que a verdadeira vida não é a que se transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. E aí ele veio mostrar o caminho que a esse reino conduz, quando ele demonstrou amor e solidariedade todo o tempo. Esse é o caminho.
É o caminho que conduz a esse reino dos céus. E ele mostrou não só o caminho, mas ele mostrou os meios de se reconciliar com Deus depois que encontrou o caminho. Olha, o caminho veio antes. Encontrou o caminho? Tá. E agora? Como eu ando nesse caminho? Como eu trilho nesse caminho? Eu vou, certo? A gente encontra, tem uma bifurcação, a gente encontra o caminho certo. Tá. Tô diante do caminho. E agora? Como eu faço? Eu ando, eu corro, eu vou de carro, eu chamo alguém para ir comigo. Então, aí encontramos o caminho que ele mostrou através dos ensinamentos, e aí vem o meio de caminhar nessa trilha, né? Ele mostrou os meios de se reconciliar com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Então ele mostrou a forma de caminhar nessa trilha aí que nos leva ao reino do céu. Como eu conquisto esse reino? Como eu conquisto essa maravilha, né, de viver nesse reino? Aí ele mostra os meios de se reconciliar com Deus. Porque só assim eu vou conseguir fazer o reino dos céus dentro de mim. Quando eu me reconciliar com Deus, quando eu entender essa marcha das coisas que estão por vir, quer dizer, a caminhada que eu ainda tenho que fazer em busca do meu aperfeiçoamento. Então Jesus mostrou isso todo o tempo, em todas as lições que ele nos deu. E falou claramente: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas, olha aí, ficou só nisso? Vinde a mim, encontrei Jesus, tô abraçada com Jesus, tô casada com Jesus. Tá. Só que ele chamou o povo: vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Quem não está aflito nessa terra? Quem não tem aflição nenhuma nessa terra? Eu não conheço. As pessoas que convivem comigo, todas elas têm uma aflição ou outra. Um medo, uma insegurança, uma dúvida, né? Então, todos que estáis aflitos são todas as pessoas praticamente da terra. E sobrecarregados, como nós nos sentimos sobrecarregados de tanta coisa, né? Que eu vos aliviarei. Mas ficou só nisso? Então eu encontro Jesus e estou aliviado? Olha a condição aí que ele colocou para as pessoas serem aliviadas, para que nós fôssemos aliviados. Olha só. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Tá vendo? Esse alívio aqui que ele promete, é esse repouso para as almas, mas alcançado com essa atitude nossa. Não é de graça não, não é 0800 não. Esse alívio aqui que Jesus prometeu não é 0800. Temos que comprar esse alívio. Temos que trabalhar por ele, conquistar esse alívio. Como? Mudando de atitude, fazendo reforma íntima, aprendendo as lições de Jesus. Ele fala isso aqui, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Então, quando a gente aprende as lições de Jesus, a gente encontra repouso para a alma, porque a gente compreende a vida, a gente ama as pessoas, a gente perdoa, né? A lição dele foi essa: solidariedade. Aquilo tudo lá dentro do conceito, né? Aí ele ainda vem dizendo, ele cobra, ele impõe, mas ele diz, ele alivia. Aqui, essa busca,
pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ele não tá, isso que ele quer dizer com isso aqui? Ele não está pedindo nada que a gente não possa fazer. Porque não é pesado. Ele não está pedindo para a gente carregar um peso. Ele fala, pois é suave o meu jugo. Quer dizer, a potencialidade de Jesus sobre nós é suave. Porque ele era suave, sempre foi, né? No tempo que andou aqui. E o meu jugo, suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quer dizer, não é um peso que nós vamos carregar. Então, não é desculpa para a gente não tentar, né? Porque seu jugo é a observância dessa lei. Mas o seu jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Só isso. Amor e caridade que estão dentro de onde? Da solidariedade. Dentro daquele conceito. Solidariedade abrange isso tudo aqui, né? Amor e caridade. Na 886, eu não vou comentar, eu ia até tirá-la daqui, mas eu não tirei. Talvez essa seja a nossa conversa de domingo, mas eu deixei aqui para a gente ver aqui, sem que eu me detenha em comentários, porque a gente tem o restante da palestra, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entende Jesus. Porque a gente fala, eu faço caridade. Todo mundo pode fazer caridade. Todo mundo faz, na verdade, todo mundo faz caridade. Quando a gente ajuda uma pessoa a atravessar a rua, é uma caridade. Quando a gente dá um alimento a quem tem fome, é uma caridade. Uma roupa, é uma caridade. Quando a gente conversa, é uma caridade. Então a gente faz sim, a gente faz caridade. Várias vezes a gente faz caridade. Mas a pergunta não foi essa. O que é caridade? A pergunta foi, qual o verdadeiro sentido? Primeiro que não está perguntando só o sentido, está perguntando o verdadeiro da palavra caridade. Só que não é apenas da caridade que a gente conhece, é como entende Jesus. Aí ferrou, né? Aí complicou. Aí só para a gente ler, porque isso faz parte aí do contexto, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso aqui resume toda a Boa Nova. Toda a mensagem do mestre está aqui. Então nós não vamos fazer, porque uma palestra só para benevolência para todos. É 1 hora e não dá para explicar. Mas leiam lá, na 886 do Livro dos Espíritos, tem lá isso aí. E aí depois, numa outra oportunidade, nós vamos fazer só essa questão aí, talvez vai ser aí no próximo domingo. Aqui eu trouxe um exemplo que não é de santo, que não é de uma pessoa missionária da caridade. É o senhor Karl Albrecht. Quem foi este homem? Para a gente ver que ser solidário, no verdadeiro sentido da palavra, não precisa ser santo, não precisa ser pobre, né? Não precisa ser nada, precisa ter amor no coração, respeito pelos outros. Respeito por si e pelos outros. Então, e ele era um homem riquíssimo. Karl Albrecht, o homem mais rico da Alemanha, nasceu em 1920, junto com seu irmão Theo Albrecht. Fundaram a Audi. Aqui dá a impressão que é o carro, né? Mas não é, era uma rede de supermercados, uma abreviação alemã das palavras Albrecht Discount, ou seja, Desconto Albrecht, uma das maiores redes de supermercados da Alemanha. Ele era filho de uma senhora que tinha uma merceariazinha, o pai dele era ajudante pedreiro, e eles viviam dessa merceariazinha, e depois eles herdaram essa merceariazinha, e a partir dali eles desenvolveram e conquistaram a maior rede de supermercados já existente aqui na Terra, tá? E ele ficou riquíssimo. Olha o nome
da empresa. Ó, Desconto Albrecht. Ele já começou fazendo transformações e dando descontos para as pessoas. Porque ele achava que quem não podia pagar o preço inteiro. Ele fazia desconto para a pessoa que não podia pagar. E aí ele foi juntando uma clientela. Então, a imprensa alemã estima que Aldi, quer dizer, essa rede de supermercados, tenha 10 mil filiais na Alemanha, Áustria, França, Estados Unidos e Austrália, para um volume de negócios anual avaliado em 40 bilhões de euros. Quando Albrecht morreu, aos 94 anos, em 2014. Recente, ele estava vivo. Depois que o irmão dele foi sequestrado e ele teve que pagar 7 bilhões de euros para libertar o irmão, eles começaram a ter uma vida mais recatada e tudo, mas continuaram no negócio. Então a gente fica pensando, o que levou esse homem a chegar a esse ponto que ele chegou? 2 irmãos numa merceariazinha, né, que a mãe era o que sustentava a família. Amor no coração. Solidariedade. Ele cresceu assim. Ele enriqueceu dessa maneira. Então, olha só. Karl Albrecht introduziu a questão da inteligência social. Ele escreveu vários livros. Introduziu a questão da inteligência social. Definiu como a faculdade para reduzir conflitos e promover a colaboração em torno de objetivos comuns. Aqui a gente vai vendo já a mentalidade desse homem. Ele não estava visando o seu próprio crescimento unicamente, e sim pensando no coletivo, objetivos comuns. Inteligência social, ele que implantou isso, não se conhecia o que era inteligência social. E ele, trabalhando ali naquela merceariazinha, ele foi vendo as necessidades das pessoas, as exigências, o que ele podia fazer por elas. E ele foi, então, se desenvolvendo, quer dizer, não deixa de ser no ramo do empreendimento, né, um missionário aí, né? Mostrando que é possível a pessoa ter muito dinheiro e ser solidário e ter amor no coração pelos outros. Inteligência social é uma compreensão básica das pessoas. Olha a importância disso aqui. Inteligência social é uma compreensão básica das pessoas, compreender o básico das pessoas, as necessidades básicas de alguém. A gente vai vendo solidariedade aí, né? Uma espécie de consciência social estratégica, um conjunto de técnicas para bem interagir com essas pessoas. Ele não agia da mesma maneira com todos. Ele via as necessidades. Ele compreendia o básico daquelas pessoas que compravam ali naquela merceariazinha, e ele foi crescendo e se tornou o homem mais rico da Alemanha. No livro que ele escreve, ele fazia isso e distingue 2 tipos que a pessoa que tem que ter, de uma conduta que as pessoas têm que ter, principalmente as pessoas que lidam com os outros, com o público, né? Então, nós temos comportamentos tóxicos e comportamentos nutritivos. Ele optou pelo comportamento nutritivo, claro. O que é um comportamento tóxico? São atitudes nossas que fazem que os outros se sintam desvalorizados, inadequados, intimidados, furiosos, frustrados ou culpados. Isso ele riscou do comportamento dele e de todos aqueles que trabalhavam com ele. Então, o que ele ativou? Comportamentos nutritivos são os que permitem que os outros se sintam valorizados, capazes, queridos, respeitados e apreciados por nós. Não é à toa que ele teve filiais no mundo inteiro. E nunca foi ludibriado por ninguém, por nenhum deles, porque ele era amado por todos eles, né? Descreve 5 habilidades que caracterizam a inteligência social.
aí a gente vai identificar a solidariedade em todos. Olha só. Ser capaz de entender as pessoas e seus sentimentos em diferentes situações. Às vezes a gente passa por alguém na rua, a pessoa não vê a gente, aí a gente fala assim, nossa, que fulano mal educado, nem cumprimentou. Você sabe o que está no coração daquela pessoa naquela hora? Naquele momento dele? Ele não te viu, e se te visse também, você sabe o grau de dor que pode ele estar sentindo no coração naquele momento? É isso aqui, ó. Ser capaz de entender as pessoas e seus sentimentos em diferentes situações. Numa situação de dor, de necessidade, de alegria. Ser acessível, transmitir proximidade, confiança e amabilidade. Ele era isso, acessível a todos. Não era aquele que ficava trancado lá num escritório maravilhoso, né? Chiquíssimo. Não, ele era deles, de todos aqueles, povo, todos os seus funcionários. Ser sincero consigo mesmo e com os outros, pois quem é fiel a si mesmo ganha o respeito dos demais. Olha que lindo isso aqui, né? Primeiro, ser sincero consigo. Olha o segundo mandamento de Jesus. Amai o vosso próximo como a si mesmo, como você se ama. Então, primeiro você tem que se amar, primeiro você tem que sentir, conhecer o amor para você poder amar os outros. E aqui, ó, é isso que está aqui, ó. Ser sincero consigo mesmo. Primeiro consigo. Porque se você não é sincero com você, não consegue ser sincero com ninguém. Se você não é nem com você, né? Ser sincero consigo mesmo e com os outros, pois quem é fiel a si mesmo ganha o respeito dos demais. Quem não se desrespeita, respeita o outro. Quem respeita a si, respeita o outro. Quem é fiel aos seus interesses, também vai ser fiel aos interesses do outro. Então ele via sempre o próximo. Ele via sempre o outro, como ele via a si mesmo. Saber expressar claramente os próprios pensamentos, opiniões, ideias e intenções. Outra coisa que mostra, não é, a verdade, que mostra o interesse no coletivo. Olha, saber expressar claramente os próprios pensamentos. Não dissimulava. Botava os próprios pensamentos, ideias e as intenções. Então ele era transparente no que ele pensava e como ele agia. Isso tudo foi dando a ele uma credibilidade, uma confiança, que ele era adorado por todos, né? Ser capaz de conectar-se com o outro, de harmonizar pensamentos e sentimentos nas relações interpessoais. Olha só. Solidariedade pura. Era o que ele sentia pelos seus funcionários, pelos seus clientes. Foi assim que ele escalou aí no meio do empreendimento e se tornou o homem mais rico da Alemanha. Com um punho forte, faca no peito, não conseguiria nada, né? Escolhemos um carro de determinado modelo. Compramos roupa de certa grife. Temos preferência por alguns artigos. Mas marcas e selos de qualidade não são algo exclusivo a produtos. Vale a pena nos fazermos algumas perguntas, que a gente se preocupa muito, né? Tem gente que, então, compra uma bolsa por $5.000, $25.000, com aquele emblema deste tamanho assim, que justifica o valor da bolsa, né? E sai por aí achando que é muito melhor porque está com uma bolsa dessa, né? Isso a gente vê muito, muito mesmo, né? Então, não significa que a pessoa não possa ter coisas boas, que às vezes uma coisa é mais cara porque ela é melhor, o material é melhor. Se ela às vezes custa muito mais barata, é um material mais inferior, que vai acabar mais rápido. Então, ninguém está questionando aí uma pessoa que compra uma coisa boa. Não, apenas o seguinte:
Quando a gente dá muito valor à marca, a gente tem que saber de que marca é você antes de dar valor a outra marca. Porque antes você tem que saber o seu, né? Então, as perguntas que a escritora Nils Arqués, uma escritora espanhola, que escreveu qual é a sua marca, que faz que a gente tem que fazer, ó. E eu, de que marca sou? O que eu vendo aos outros? Que imagem eu projeto nas outras pessoas? Será que eu projeto a imagem do Carl Albrecht? Será que eu projeto aquela imagem nas pessoas? Nils Arqués, especialista em marketing, ela é espanhola. Em seu livro, E Você, de que marca é? Assegura que a marca pessoal se constrói de dentro para fora, nunca o oposto. De dentro para fora. Não é de fora. Nada que você usa vai botar você melhor. Vai botar você mais importante. O que você vai te fazer mais importante é o que você é de verdade, o que você sente pelos outros. Isso aí, é de dentro para fora. Não depende da roupa que vestimos ou de imitar outras pessoas, mas de transmitir valores autênticos. Aí sim, isso é uma pessoa de valor. Pesquisas científicas descobriram que realizar atos de caridade e cooperação contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico. Isso é provado cientificamente. Realizar atos de caridade e cooperação contribui para o bom funcionamento do sistema imunológico, o que nos protege de doenças. Esse sistema imunológico, para a gente mantê-lo bom lá em cima, tem que tomar 10.000 unidades de vitamina D por dia, né? Porque senão a gente não consegue isso, né? Mas fazendo caridade, cooperando, a gente consegue. Não precisa nem tomar 10.000 unidades de vitamina D. O cérebro da pessoa que faz o bem se comunica melhor com a medula óssea e o baço, onde são produzidas as células que combatem as infecções. Isso é ciência pura. Em um estudo feito na Universidade de Harvard, o psicólogo David McClelland pediu a alguns estudantes que assistissem a um filme sobre Madre Teresa e seu trabalho com os doentes e os necessitados de Calcutá. Depois da sessão, a saliva dos estudantes foi analisada e descobriu-se um aumento na quantidade de imunoglobulina A, anticorpo que ajuda a combater infecções respiratórias. Eles não fizeram nada, eles só assistiram o filme dela fazendo caridade. Só em assistir, aqueles que eram mais atentos e mais, assim, propensos a fazer caridade, acionaram seus neurônios espelho. O neurônio espelho, os últimos neurônios foram descobertos aí pela neurologia, são aqueles neurônios que são ativados quando você assiste alguém fazendo alguma coisa. Se você tem tendência para o mal, você vai fazer o mal. Se você tem tendência para o bem, os seus neurônios espelhos vão trabalhar, o seu cérebro vai trabalhar como se você estivesse fazendo aquela caridade que a pessoa está fazendo. Chegou a subir aí a taxa de defesa desses jovens, todos eles, não foi de um ou outro não. Quando fazemos algo por alguém, pelo simples propósito de ajudar, sentimos um enorme sentimento de tranquilidade e bem-estar nos invadir. Da mesma forma que exercícios vigorosos liberam as endorfinas do cérebro, fazendo um enorme bem físico, os atos de amor liberam um equivalente emocional. Não necessitamos nem de um muito obrigado. Na verdade, não é necessário nem que a pessoa saiba o que fizemos por ela. Quem faz pelo simples propósito de ajudar, não espera nem um muito obrigado. Não deseja nem quer. Pelo contrário, às vezes faz de forma anônima,
para que ninguém nem saiba que foi ele que fez. Porque o que ele queria era apenas ajudar. Isso é solidariedade, é caridade, como entendia Jesus, né? Quanto menos pensamos nos próprios problemas e necessidades, maior será nosso bem-estar. Para isso, basta transferir a nossa atenção para as outras pessoas. Quando a gente vê o sofrimento, às vezes, de outra pessoa, a gente esquece do nosso, que a gente fala, gente, eu não tenho nada. Perto do que essa pessoa está passando, eu não tenho nada. Né? E, no entanto, aí a gente vê que às vezes a gente reclama por muito pouco. Não é que a gente não tenha direito de reclamar, mas está reclamando por muito pouco. Né? Ah, não é porque o fulano está morrendo que eu não tenho que sentir a minha dor. Não é isso, não é isso. É você achar que a sua é a maior do mundo. Ela não é. Ninguém tem uma dor que seja a maior do mundo. Porque ninguém conhece a dor maior do mundo para falar que é a sua. Você pode sentir a sua dor, você pode sentir o seu luto, mas saiba que ele não é o maior do mundo, que a sua dor não é a maior do mundo. Tem sempre alguém que está sofrendo mais que você. Assim como tem muitas pessoas que não estão nem sofrendo, né? Se nos colocarmos a serviço do próximo, nossa ansiedade passará para segundo plano, podendo até desaparecer. Então a nossa cruz, ela fica um pouquinho mais leve. Quando a gente vê quão pesada é a cruz de outra pessoa, você vê que a sua é mais leve um pouquinho. Então não quer dizer que você não vá carregá-la, você vai. Né? Mas aí você vai compreendendo um pouquinho melhor a vida e vai deixando de se vitimizar, de achar que você é o injustiçado do mundo. Porque nesse mundo não tem injustiçado, tem injustiça. Injustiçado não, senão Deus seria injusto. Quando se desconsidera o ego, fica-se mais leve. Para ajudar nessa transformação, é preciso escutar mais os outros do que a si mesmo. Colocar sua energia em questões que beneficiem o grupo. Uma ação cultural, uma iniciativa solidária, uma festa surpresa, né? Um simples bolinho que você faz, que você leva para uma pessoa que está solitária, que vive só, que não tem muitas visitas. Você vai causar uma alegria no coração dessa pessoa que não há dinheiro que possa se equiparar a um presente que você possa levar para ela. É a sua atenção, o seu tempo e o seu carinho. Quando fazemos algo por alguém, pelo simples propósito de ajudar, sentimos um enorme sentimento de tranquilidade e bem-estar. Isso aí a gente já leu e eu não apaguei o segundo slide. Qualquer. Olha, porque às vezes a gente fala assim, mas eu não posso ajudar quase nada, eu não tenho nada. Olha aqui, ó. Qualquer ajuda é bem-vinda, ainda que a consideremos insignificante. Para quem recebe, pode ser muito. Madre Teresa disse certa vez, não podemos fazer grandes coisas na Terra. Tudo o que podemos fazer são pequenas coisas com muito amor. Quando você faz um bolinho e leva com muito amor para aquela pessoa que está lá achando que ninguém liga para ela no mundo, isso não tem preço. O coração da gente não cabe em sítio contente. Quando a gente toma passa por uma situação assim, qualquer um pode realizar, né? Muitas vezes, nossos planos grandiosos de fazer grandes coisas, mais tarde interferem nas oportunidades de fazer pequenas coisas agora. Eu quero fazer muitas coisas mais tarde, mas isso aí vai interferir no que eu posso fazer agora. Eu não posso fazer grandes coisas, vou fazer coisa menor. É muito comum ouvirmos as pessoas quando se está falando em trabalho voluntário. Quero muito fazer algo por alguém, mas agora não posso fazer nada. Um dia, quando for realmente bem-sucedido, farei muitas coisas pelos outros. Será que você vai ter amanhã? Será que você vai ter aqui amanhã? Será que você vai ter um amanhã? Então, é melhor fazer hoje, porque hoje você está ali realizando coisas, né? Enquanto a pessoa pensa assim,
Há pessoas famintas nas ruas, idosos que precisam de companhia, mães que precisam de auxílio para seus filhos, pessoas que não sabem ler, pessoas desesperadas que precisam ser ouvidas, deficientes visuais que precisam de seus olhos para tornarem a vida menos limitada. Milhares e milhares de pequenas coisas estão por aí esperando quem as faça. Não custa dinheiro, nada disso aqui, né? Nada disso aqui custa dinheiro. E é um bem enorme para as pessoas, né? Quantas pessoas precisam apenas de um sorriso e a gente passa com aquela cara feia que parece que comeu alguma coisa que não gostou. Madre Teresa tinha razão. Não podemos mudar o mundo, mas não precisamos fazê-lo para tornar o mundo um lugar melhor e mais bonito. Qualquer que seja a nossa situação, podemos fazer algo por alguém. Tudo o que precisamos fazer é nos concentrarmos nos pequenos atos de caridade. Coisas que podemos começar a fazer agora, né? Há uma palavra que anda dormindo em nosso dicionário: compaixão. A compaixão é um sentimento simpático que implica a vontade de nos colocar no lugar do outro, tirando os olhos de nós mesmos, imaginando o que é viver as dificuldades alheias. Sentir amor por essas pessoas. Reconhecer que os problemas dos outros, sua dor e frustrações, não são tão reais como os nossos. E muitas vezes até piores. É só que a gente fica tão envolvido, às vezes, na própria infelicidade, na própria dor, que a gente não consegue enxergar a dor do outro, né? A compaixão é algo que pode ser desenvolvido com a prática. Envolve praticamente duas coisas. Intenção significa abrir o seu coração para as outras pessoas, mas isso só não resolve. Não é? Você ficar ouvindo só o que a pessoa está falando e ela está relacionando as coisas que ela precisa, não adianta nada se você não tiver ação, não agir. Senão não adiantou nada a pessoa falar, né? Então envolve intenção, você se inteirar do problema e com essa inteiração agir naquilo que te for possível. Ação, fazer o que puder para ajudar. Tornar-se uma pessoa mais gentil, amorosa, requer ação. Logo implica muito boa vontade, mas tem gente que gosta de ser mal-humorado mesmo, né? Gosta de estar de mal com o mundo. Aí o que você vai fazer? Nada. É importante saber que servir não é o esforço de uma única tentativa. Não é fazer alguma coisa boa para alguém e logo em seguida se perguntar por que o outro não está fazendo também. O que você tem com a vida do outro? Nada. O outro não faz, é problema dele. Você faz, o problema é seu. Né? Se você não é todo mundo, você não vai fazer só porque o outro faz. Né? O mal é sempre mal, o bem é sempre bem. Não é porque todo mundo faz o mal que ele passa a ser coisa boa. De forma nenhuma. Então a gente tem que entender que a gente não é todo mundo. Uma vida de serviço é um processo de vida inteira, uma maneira de se pensar na vida. Não é uma caridade só na época do Natal, só quando alguém bate a sua porta. Isso está dentro do conceito de benevolência. Benevolência não é beneficência. São diferentes. Aparentemente é a mesma coisa, mas não é não. Não há regras para a prática do ato caridoso. Tem que brotar do coração. Se você vai fazer obrigado, não faça. Porque não vai adiantar nada para você. Para outra pessoa até vai, porque vai salvar a vida dela naquele momento. Mas para você, aquilo ali não vai dizer nada. Porque você não acionou a sua energia boa, o amor que você traz no coração, e todo mundo traz. Todo mundo tem esse amor. Fazer uma contribuição anônima a alguém em dificuldade, ajudar um animal, visitar uma pessoa solitária, visitar asilos, fazer uma visita a uma enfermaria de hospital, ajudar a carregar um peso, ajudar a empurrar um carro, fazer um elogio a alguém, sorrir para alguém, coisas que não custam absolutamente nada, não precisa de dinheiro. E parece bobagem, né? Mas olha, eu uma vez não sabia trocar pneu de carro.
Eu fiquei 2 horas esperando alguém para me socorrer. Na época eu tinha um Fusquinha e não tinha seguro. Ninguém apareceu para trocar. Eu quase cheguei atrasada no Natal, que eu passo lá com a minha família no Rio, porque o carro furou o pneu quando eu fui buscar uma encomenda. Então, uma simples ação de alguém que pudesse ter trocado aquele pneu para mim logo assim que aconteceu, ia ser para mim muito mais que se ele me desse muito dinheiro ali. Né? Então, a gente não imagina quando uma pessoa está precisando de alguma coisa, quando alguém vem e ajuda. Mas é muito gratificante, é muito bom. Né? Essa pessoa fica no coração da outra e nas preces da outra para o resto da vida e pela eternidade. Então, sorrir para alguém não custa nada, gente. Tem gente que tem uma carranca que dá medo de olhar, você tem pesadelo à noite. Então, o que custa sorrir, né? Nós temos o Laje lá, uns velhinhos são super alegres, adoram conversar e contar causo. E cada um mais interessante que o outro, né? Isso não custa dinheiro. Não podemos esquecer que no Natal comemoramos o aniversário de Jesus. E ele quer presente. Jesus é aquela criança que te recebe na porta e olha para a sua mão. Se a sua mão estiver vazia, ele pensa assim, pode voltar. Né? Porque a criança quer presente. E Jesus também quer presente. Jesus quer convite para entrar na própria festa e quer ganhar presente. Então, nós precisamos convidar Jesus para a festa dele. E esse convite, ele é feito através do coração. Já começa a afastar o aniversariante quando alguém vira para o outro e fala assim: você não chamou fulano não, né? Fulano não vem não, né? Vem, claro, eu não pude deixar de chamar. Então eu não vou estar. Pronto. O aniversariante já foi embora. Nem quer saber. Não, essa festa não é para ele. Não é? Essa festa não é para Jesus. Quando a gente monta essa coisa aí já de início. Jesus quer presente. Então Jesus quer ver as pessoas unidas por amor. Porque querem estar. Então, aquele que for convidado para ir a uma festa de Natal na casa do parente, se ele não tem vontade de ir, ele não deve ir. Ele não deve, porque a energia que ele vai levar lá vai afastar Jesus. Né? Não deve ir. Ele não vai, ele não é obrigado, a gente não é obrigado a nada. Ele pode dar uma desculpa. Mas o melhor mesmo é ele pensar, isso é um teste para mim. Eu vou porque o meu presente é para Jesus, não é para o dono da festa, não é para o dono da casa. Isso é um presente para Jesus. Quando a gente se esforça, quando a gente se doma as próprias tendências inferiores. Então a gente precisa ir de coração aberto. Fazer pelo menos um pouquinho daquilo que Jesus ensinou, né, no seu Calvário. O modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós é esse Jesus. Esse mestre, o mestre dos mestres, que vive nos ajudando, que vive nos auxiliando e a gente nem imagina que ele está fazendo isso, né? Segundo Augusto Cury, o homem mais inteligente da história, que transformava pedras brutas em obras-primas e que não cabe no imaginário humano. Seja ele o seu convidado de honra. Muita paz para todos, um Feliz Natal para todos vocês, que tenham aí uma ótima reunião em família, porque é na família que nós encontramos os nossos maiores amigos e inimigos. E não é por acaso que estamos todos juntos. Muita paz para todos.